Olha só, recentemente, a agência reguladora americana, o FDA, deu sinal verde para um peptídeo chamado elamipretida. E nossa, isso está gerando um burburinho enorme. Vamos mergulhar fundo nisso para entender exatamente o que está acontecendo. Então, é fato, os peptídeos viraram uma verdadeira febre. E é super importante a gente entender o porquê. Existe uma ciência fascinante por trás dessa tendência toda, sabe? E ela vai muito, mas muito além da estética. Ela está abrindo caminhos completamente novos na medicina. E aqui a gente chega no grande paradoxo que vamos desvendar hoje. Como assim um remédio para uma doença super rara está fazendo todo mundo falar sobre anti-envelhecimento? A resposta para isso, olha, está nos detalhes da nossa biologia celular. Então, oficialmente, a notícia é essa. A elamipretida foi aprovada para tratar a síndrome de Barth. Mas a história de verdade, o motivo de todo esse interesse, é o que acontece num nível muito, mas muito microscópico. Para a gente entender a dimensão disso tudo, primeiro a gente precisa falar de um inimigo que ataca nossas células todos os dias, o estresse oxidativo. É um daqueles termos que a gente ouve por aí, né? Mas o que ele significa de verdade? Bom, de um jeito bem simples, é quando o corpo produz mais radicais livres, que são umas moléculas bem estáveis que causam danos, do que ele consegue neutralizar com os próprios antioxidantes. Pensa nisso como se fosse uma batalha acontecendo aí dentro. É uma verdadeira queda de braço celular. E quando os radicais livres vencem essa batalha, eles começam a danificar tudo o que vem pela frente. Nosso DNA, nossas células e, o ponto-chave aqui, as nossas mitocôndrias. E o resultado disso? Inflamação, neuroinflamação e, claro, envelhecimento acelerado. Agora, vamos dar um zoom. Vamos olhar bem de perto para a organela que está no centro de tudo isso, a que mais sofre com esse ataque, a mitocôndria, a nossa usina de energia. Ah, mas as mitocôndrias fazem muito mais do que só gerar energia, viu? Elas são verdadeiras centrais de comando da saúde celular. E aqui vem a ironia da história. Elas também ajudam a controlar os próprios radicais livres que podem danificá-las. É um ciclo vicioso, entende? Menos mitocôndrias saudáveis significa mais estresse oxidativo. E aqui está a peça-chave do quebra-cabeça. Bem lá no fundo, na membrana interna da mitocôndria, tem uma molécula chamada cardiolipina. Ela é simplesmente fundamental para a mitocôndria funcionar direitinho. Guarda bem esse nome, cardiolipina. É exatamente neste ponto que a história fica fascinante. Porque foi uma doença genética rara, a síndrome de Barth, que nos deu a pista crucial para entender um processo que, no fundo, afeta a todos nós. O que acontece na síndrome de Barth é que uma mutação genética faz com que a cardiolipina seja produzida com um formato ou uma estrutura diferente do ideal. É um detalhe molecular minúsculo, mas que tem consequências gigantescas para a saúde da mitocôndria. E o resultado disso é drástico. Uma mitocôndria saudável tem aquele formato bem característico, que parece um feijãozinho, sabe? Mas com a cardiolipina defeituosa, ela perde completamente a sua estrutura, fica toda arredondada, disfuncional, e isso causa problemas seríssimos no corpo todo. Certo, então como é que a elamipretidide, esse peptídeo novo, consegue consertar esse problemão num nível molecular? A solução é de uma elegância surpreendente. A melhor analogia, a melhor forma de pensar no que a elamipretida faz é exatamente essa. Ela funciona como se fosse uma cola. Simples assim. Vamos ver o processo. Imagina assim, as cardiolipinas defeituosas ou danificadas ficam meio soltas, instáveis ali na membrana. Aí a elamipretida chega e literalmente se liga a elas, colando uma na outra no lugar certo. Isso devolve estabilidade para a membrana. E pronto, a função da mitocôndria começa a melhorar. Agora sim, vamos para a peça final do quebra-cabeça. Vamos entender por que essa história toda é muito maior do que uma única doença rara. Por que esse entusiasmo todo na comunidade científica e até fora dela? E aqui está o pulo do gato. A mesmíssima degradação da cardiolipina que a gente vê de forma super acelerada na síndrome de Barth também acontece naturalmente conforme a gente envelhece. Com o passar dos anos, essa perda da função mitocondrial está ligada a um monte de coisas que a gente associa ao envelhecimento. Fraqueza muscular, declínio cognitivo, menor capacidade de se recuperar. É o mesmo problema, só que numa escala de tempo diferente. Então, a lógica que está deixando todo mundo animado é bem direta. Se esse peptídeo consegue reparar o dano mitocondrial nesses pacientes, a grande teoria é que ele também poderia potencialmente restaurar a função dessas nossas usinas de energia em pessoas mais velhas. E talvez, com isso, combater alguns desses declínios que a gente acabou de falar. É essa possibilidade que está alimentando todo o hype. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa para o futuro. Será que a gente está na beira de uma nova era da medicina?
Uma era onde, em vez de só tratar sintomas, a gente possa consertar a própria fonte de energia das nossas células? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita.